A condução dos suínos do desembarque ao local de abate. A facilidade de manejo desses animais pelos operadores. O tanto de persuasão que deve ser usado. São altamente influenciados pela estrutura da área de desembarque, baias e corredores e instalações do manejo pré-abate. Esta seção mostrará características da estrutura da área de descanso que facilitam o manejo para os operadores e para os suínos. Se você ainda não assistiu, deveria assistir à sessão Manejando Suínos, para facilitar a compreensão sobre os motivos, porque algumas instalações são melhores que outras. Desembarcar do caminhão pode ser um grande desafio para o animal. Seu centro de gravidade é na paleta. Portanto, os suínos não gostam de descidas. Então, áreas de desembarque e rampas apropriadas são essenciais. Qualquer inclinação faz com que eles parem e observem por um momento para, então, moverem-se devagar e com cuidado. Quanto mais inclinada a rampa, mais lentamente os suínos se movem. Portanto, mantenha a inclinação não mais que 10 graus ou utilize plataformas no mesmo nível. Suínos ficam naturalmente alerta ao pisarem em superfícies diferentes. Eles voltam a se movimentar normalmente assim que se adaptarem com um ambiente estranho. Mas se eles sentirem que o piso não é firme, seu movimento será diminuído para evitar escorregões. Por isso, os pisos devem ser antiderrapantes e com boa manutenção. Os animais também irão parar ou diminuir a velocidade se perceberem mudanças no tipo de piso, ou situações que eles percebem e precisam ser evitadas: ralos, buracos, poças d'água. Lembre-se que a visão binocular dos suínos limita-se a uma estreita faixa à frente dos olhos. Portanto, eles precisam de tempo para o reconhecimento. Se quisermos um movimento contínuo dos suínos, as áreas de manejo pré-abate devem estar livres de obstáculos e mudanças repentinas. Veja as coisas sob a perspectiva ótica do animal. Abaixe a cabeça e veja a forma com que o suíno enxerga. Por exemplo, eles pararão neste ponto, devido à rápida mudança para o metal em um obstáculo perceptível. Para solucionar um problema parecido, aqui o piso de metal segue pelo corredor para que os suínos visualizem bem antes de chegarem ao restrainer. Corredores largos facilitam o movimento, pois permitem que os animais mantenham contato visual com o restante do grupo. Laterais fechadas evitam que os suínos se distraiam com animais em outras baias ou com qualquer outra distração em seu caminho. Sem distrações e com um caminho largo e claro, os suínos seguirão livremente. Mesmo com paredes fechadas e corredor largo, eles podem retardar o passo, a não ser que consigam enxergar claramente onde devem ir. Como a maioria dos animais, os suínos adaptam-se mais rapidamente a mudanças do escuro para o claro do que do claro para o escuro. A luz deve ser uniforme e difusa. Fortes contrastes de luz e sombras podem dificultar a condução. Quando se é comprido e se tem 4 patas, precisa-se de espaço suficiente para ir para a frente e fazer curvas, assim como um caminhão que tem que manobrar para passar um portão. Os suínos diminuem o passo ao perceber uma curva fechada. Eles podem achar que é o fim do corredor ou precisam de tempo para conseguir virar na direção correta. Portanto, mantenha os corredores em linha reta o máximo possível.
Se houver curvas em sua estrutura, certifique-se de que sejam largas o suficiente. Se não for possível evitar uma curva fechada, reduza o tamanho do grupo de animais. E lembre-se de dar um pouco mais de tempo para eles nessa área. Uma boa estrutura é construída observando-se as instalações do ponto de vista do animal. Superfícies em nível, sem rampas com ângulos acentuados. Piso adequado para dar segurança aos suínos. Nenhuma mudança brusca ou repentina para reduzir os riscos dos suínos pararem. Corredores largos para o manejo de grupos. Paredes fechadas para evitar distrações. Iluminação uniforme para incentivar o movimento e nenhuma curva fechada. Adequar o modelo da estrutura das instalações reduz o estresse dos operadores e reduz o estresse dos suínos.